Bom dia. Ontem, o ministro relator da Lava Jato no Supremo, ministro Fachin, negou um pedido para anular o processo de Lula no sítio de Atibaia e cancelar o julgamento que está marcado para esta quarta-feira. Este julgamento é resultado de um recurso do Ministério Público que não aceitou a pena por achar muito pequena, de 12 anos e 11 meses, que a juíza, em fevereiro, aplicou a Lula, né, por receber auxílio de 2 empreiteiras aí para as reformas do sítio de Atibaia. E os juízes vão decidir, em primeiro lugar, sobre uma certa ordem. A defesa de Lula reclama que ele não foi ouvido por último, sendo réu, né? Que por último foi ouvido um testemunha, um colaborador premiado, né? e não o réu. Vão decidir isso em primeiro lugar e depois vão examinar o recurso. Esse é o tribunal de recursos, é o tribunal recursal, né? Que deveria ser a última instância. E será a última instância, prevalecendo o que está tramitando na Câmara para mudar a Constituição. O Estadão está mostrando que cada vez mais o apoio aumenta. Eram 56 parlamentares em 594 contra a prisão de segunda instância. Agora já são apenas 51. Também está aumentando o número daqueles que apoiam expressamente, que dizem que vão votar a favor. Então, há 2 propostas, mas estão conversando em torno disso o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Justiça. A mim, me parece que a melhor proposta é aquela que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por uma larga margem. A que altera os artigos 102, que fala nas atribuições do Supremo, e artigo 105, que fala nas atribuições do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo tem por atribuição julgar casos em que a Constituição tenha sido violada. E o Superior Tribunal de Justiça julgar casos em que uma lei federal tenha sido violada. Então, escritórios de advocacia cobram muito, né? E fazem um imenso trabalho, uma imensa ginástica para localizar aí, para enquadrar na Constituição ou na lei federal, né, os seus pacientes os seus clientes que foram condenados já em 2 tribunais para que não sejam presos, né? Se passar essa emenda da Câmara, vai tirar o ganha-caviar de muito escritório de advocacia. E o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça vão passar, enfim, a agir de acordo com suas atribuições, cuidar da Constituição e cuidar da lei federal. O presidente Bolsonaro anunciou que pode mandar ao Congresso um projeto de lei para que os congressistas decidam se pode ser convocada a garantia da lei e da ordem, ou seja, convocadas as Forças Armadas para garantir decisão judicial de reintegração de posse no campo. Por quê? Porque muitas vezes lá um movimento sem terra invade uma propriedade, né? A Justiça dá reintegração de posse, foi uma invasão que não se justifica, e o governador demora em dar apoio da Polícia Estadual para que o oficial de justiça possa determinar a retirada dos invasores. Então, vem a possibilidade de o presidente da República, olha, em garantia da lei e da ordem, vai lá o Exército garantir a retirada desses invasores na propriedade tal. Isso iria para o Congresso, não foi ainda, né? E aí os congressistas é que vão decidir. E, por fim, eu queria lembrar que na semana passada, eu não falei disso aqui, mas é bom falar, né, para alertar as agências reguladoras, né, que a Polícia Federal fez uma operação chamada de Elétron, né, que envolve um ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, que depois de deixar o cargo, né, aproveitando-se da autonomia da agência e tal, teria favorecido algumas empresas, né? E depois ele cria uma consultoria e a consultoria começa a receber dessas empresas, né? E por coincidência não declara isso no imposto de renda, né? Isso teria sido descoberto aí no exame de contas, etc. Né? É bom a gente falar nisso porque as agências estão em nome do povo e não em nome de quem paga propina. De Brasília,
Alexandre Garcia.